Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Neste mês nós falamos aqui no nosso programa que pecuaristas estão com uma nova possibilidade no mercado, que é a venda de silagem. Recebemos algumas mensagens a respeito de como se pode obter silagem de boa qualidade. Eu conversei com o nosso colaborador, o engenheiro agrônomo Fabrício de Oliveira Andrade. Ele falou detalhe por detalhe de como fazer um silo de qualidade em pequenas propriedades. E nós vamos começar com a primeira parte dessa matéria hoje. No programa de hoje, continua nos próximos 3 programas, viu? Então você deve ficar bem atento aí. Para começar, Fabrício, o que é ensilagem e qual é a sua importância para a alimentação dos animais? A ensilagem é uma técnica de conservação das forragens que ela é utilizada desde os povos antigos, uma vez que na época das águas, das chuvas, nós temos grande abundância de materiais forrageiros como milho, sorgo, cana e outras forrageiras mais, com mais facilidade pela disponibilidade de chuvas, de águas. Então nós usamos a técnica de ensilagem para conservar esses alimentos do ponto de vista nutricional e físico, para fornecer aos animais na época da seca. O primeiro passo para obter sucesso na produção de silagem é a escolha do local onde será instalada a cultura. O solo deve ser fértil, terreno plano, pouco inclinado e o mais próximo possível do silo. Deve-se coletar amostras de solo para realizar a análise laboratorial, com o propósito, então, de fazer as correções de fertilidade de forma adequada, evitando, é claro, gastos demasiados com os adubos. Adubação orgânica com esterco, é claro, é sempre bem-vinda. Após isso, realiza-se, então, o plantio, respeitando os fatores climáticos, como a umidade do solo e também a temperatura. Em geral, o plantio acontece no início do período chuvoso. Quando e como acontece o plantio das culturas para silagem, Fabrício? O plantio dessas culturas, ele é feito da mesma forma como nós fazemos os outros plantios. Os princípios são os mesmos. Então, análise de solo, adubação, tratos culturais como herbicida, adubação de cobertura, inseticida e aí por diante. Nós temos que atentar que não podemos ignorar estas técnicas, uma vez que a silagem ela tem que se tornar um alimento de qualidade. Quando eu ensilo um material, o que eu coloquei ali dentro daquele buraco, daquele silo, ele não irá se transformar num material mais rico. O que eu coloquei ali dentro, ele será apenas conservado. Então, técnicas como adubação e outras mais, elas não podem ser ignoradas, porque senão o material ele será de baixa qualidade e eu não terei um alimento de boa qualidade para fornecer aos meus animais. Portanto, quando nós falamos em plantio de forrageiras que podem ser usadas como silagem, por exemplo, o milho, o sorgo, a cana e outras espécies, por exemplo, como tanzânia, mombaça, também capim-elefante, também são espécies que nós podemos usar como forrageira a ser ensilada. Nós temos que atentar pela característica de cada uma. O milho é uma silagem, ele vai produzir uma silagem de qualidade. Nós vamos ter um valor nutricional maior. Porém, nós temos que entender que o milho é uma cultura sensível à falta de chuvas. Já o sorgo, ele vai nos dar uma silagem não tem uma qualidade igual a do milho, no sentido nutricional, porém é uma cultura que consegue se adaptar mais à falta de chuvas. Não que o sorgo não vá morrer com a falta de água, ele morre, só que porém ele é mais resistente do que o milho. E depois nós temos a cana, que é uma cultura mais fácil de ser trabalhada, que nos dá uma rentabilidade maior por hectare, por ser uma cultura mais pesada. Temos ainda o capim-elefante, ele foi bem divulgado no passado, bem usado, hoje ele é pouco usado, mas ele é ignorado, assim, justamente porque o produtor ele não acerta o ponto de corte do capim-elefante. É uma cultura que tem
tem ótima adaptação em períodos secos, nos dá um valor nutricional bem relevante, porém o produtor ele não consegue cortar o capim na hora certa e aí ele acaba virando uma silagem de baixa qualidade. E aqueles produtores que conseguem fazer uso da boquinha, boquinha é um implemento que a gente coloca lá no trator ou na ensiladeira para poder ensilar as forrageiras menores, por exemplo, como o Mombaça, o Tanzânia ou até o Braquiarão, se estiver maior. Então são essas as culturas que nós temos para fazer a silagem. Em uma ensilagem, o produtor pode utilizar quantos ingredientes, Fabrício? 1, 2, 3? Essa pergunta é uma ótima pergunta, Francis, porque nós temos divulgado e temos alertado os produtores com relação a essa pergunta que você fez. Suponhamos que o produtor tem lá uma área de 4 hectares. E aí a gente chega na fazenda, Fabrício, quero plantar aquela área ali para silagem. A primeira coisa que nós indicamos numa situação dessa é que ele misture alguma forrageira mais baixa nas forrageiras mais altas. Vou falar em palavras mais claras. Se o produtor vai plantar milho para fazer silagem, nós indicamos ele misturar ou Tanzânia ou Mombaça na linha do adubo. Isso permitirá que quando ele colher o milho, ele vai ficar com a soca do Mombaça ou do Tanzânia, lá na linha do adubo. Então ele colheu o milho ali no mês de fevereiro, por exemplo. Ensilou o milho, bonitinho e tudo mais. Ainda vai ter chuva até o final de fevereiro e meados de março, quiçá em abril também cairá algumas chuvinhas ali, dependendo da época. Então aquela quantidade pouca de chuva que caiu em cima daquele Tanzânia, Mombaça ou até Braquiarão que seja, ele vai permitir que aquele pasto rebrote e o produtor, além de ter aquela silagem ensilada lá no seu silo, ele ainda terá pasto ali por 2 ou 3 meses, uma pastagem de qualidade, né? Porque ela vai aproveitar o adubo que o milho ou o sorgo não conseguiu pegar. Como que faz isso aí? Como é que a gente faz? Como é que isso acontece na prática? É simples. Para a maioria dos produtores, principalmente os produtores pequenos, que não têm condições de investir muito, nós colocamos aí, vamos supor, 4 sacos de adubo por hectare, de 4 a 6. Se ele vai usar 4 sacos de adubo por hectare, ele vai arrumar uma garrafa PET, vai cortar essa garrafa PET na boca ali, então vai ficar 2 litros, garrafa PET em média tem 2 litros. Ele vai encher aquela garrafa PET de semente e vai misturar uma garrafa PET de semente para cada saco de adubo. Então ele estende uma lona no chão, joga o adubo lá no chão, vai lá dentro do saco de semente, enche a garrafa PET de semente e joga em cima daquele adubo que está ali no chão e mistura, na proporção de uma garrafa PET de 2 litros de semente para cada saco de adubo. Mistura bem misturado, joga no carrinho da plantadeira de adubo. Não pode jogar o adubo na plantadeira e jogar a semente por cima. Se fizer isso, você vai ter uma área sem nascer nada e vai ter a outra lá na frente que nasceu muita coisa e vai ficar ruim. Então tem que misturar, não pode chegar e jogar de qualquer jeito lá dentro da plantadeira que não vai dar certo. Mistura no chão, depois joga na plantadeira. Dessa forma vai nascer a semente suficiente para a formação do pasto, de maneira que ela não vai agredir a cultura que está principal ali, que é o milho. Porque tem muito produtor, eu não quero fazer isso porque vai atrapalhar meu milho. Não atrapalha, né? Então as técnicas de integração lavoura-pecuária, essa mistura, né, entre uma cultura agrícola com a pastagem, ela já é uma técnica aprovada e testada e bem difundida em todo o Brasil.